Oi pessoal, olha só, última aula do bimestre, vamos falar sobre vacinas. Não tem tanto a ver com impactos ambientais, que foi basicamente o tema do nosso bimestre, mas tem a ver com políticas públicas, tem a ver com o envolvimento da sociedade, e aí acaba assim que tem um pouco de ligação com os impactos ambientais por questões de saúde pública, né, de saúde das pessoas em um determinado local. Então, o que eu trouxe para vocês hoje foi um pouquinho de história sobre o surgimento da vacina e como é que ela funciona, tá? É só isso. Não vamos aprofundar muito porque o tema para vocês também não precisa ser tão profundo. E vamos lá, vamos começar. Quando surgiu a vacina? Bom, surgiu com Edward Jenner, ou Jenner, como vocês acharem melhor, Jenner, tá? Em 1796, ou seja, no século XVIII. E como é que funcionava? O que acontecia? Como é que era a ideia? Bom, naquela época não existiam os protocolos que existem hoje, não existiam os direitos humanos, não existiam os códigos de ética. E naquela época, os cientistas eles faziam testes em humanos na tora. Como assim? Enfiavam a doença na pessoa. Tava lá, sei lá, um vírus atacou um pessoal, morreu, aí pegava esse vírus, digamos, as feridas, ou pegava essa pessoa que estava morta e deixava em contato com outras pessoas que estavam vivas para ver o que acontecia. E isso era muito comum. Acontecia de às vezes dar certo, às vezes dava errado, alguns morriam, outros sobreviviam. E digamos assim, a ciência ia caminhando e evoluindo nesse caminho. Eles iam descobrindo novidades e se avançava. Com o Edward Jenner também não foi diferente. Na época que ele vivia, estava tendo um surto de varíola muito grande, principalmente na Europa, e na Inglaterra não era diferente. Ele era inglês e lá na Inglaterra a taxa de mortalidade por varíola era de, em média, 10%. Ou seja, quem pegava, 10% das pessoas que pegavam morriam. O que aparentemente parece pouco, mas imagina que hoje a gente está com o Covid aí e a taxa de mortalidade está entre 1 e 3%. Tá? E na época era 10%. Nas cidades, na época, essa taxa aumentava muito, porque a transmissão era muito maior e os cuidados de higiene eram muito menores, então aumentava para 20%. Quem pegava praticamente estava morto por varíola. Né? Então era uma infecção, uma doença muito séria e o pessoal estava lutando para ver o que acontecia, como é que conseguiam fazer para se curar desse problema, como passar por esse problema. Era semelhante a uma pandemia como a gente está passando hoje. Foi uma doença muito séria, foi um negócio muito severo e matou muitas pessoas. Mas como é que foi que ele descobriu uma cura, vamos chamar assim, ou como é que eles conseguiram resolver esse problema? Bom, era observado que o seguinte: existia varíola que matava seres humanos e existia varíola que contaminava vacas. E isso já era sabido, já se sabia que tinha essa doença. E pessoas que manipulavam vacas, por exemplo, as leiteiras, né, as mulheres que tiravam leite, as ordenhadeiras, o pessoal que produzia queijo, que ia lá retirar o leite da vaca, tinha contato com vacas doentes. E essas pessoas, quando estavam lá ordenhando as tetas da vaca, tirando leite e tudo mais, pegavam a doença da vaca nas mãos e ficavam algumas feridinhas, mas não tinha nada mais do que isso. Não tinha problema, porque era uma doença para vaca, não era para ser humano. Então, eles pegavam esses problemas na pele, na mão, e ficava nisso, né? O detalhe é que percebia que essas pessoas não adoeciam de varíola humana. E o Edward Jenner, ele buscou entender o porquê disso, o que é que estava acontecendo ali.
E ele disse, não é possível que isso tenha alguma relação. Aí ele fez o quê? Foi olhar num local onde tinha uma mulher que fazia ordenhava essas vacas. E tinha uma feridinha na mão dela e ele pegou, tirou o pus, porque a característica da varíola é isso, é fazer umas pústulazinhas na pele, umas erupçõezinhas na pele e que junta pus. E aí então ele tirou, espremeu uma dessa, coletou e simplesmente tirou o pus, né? Retirou o pus dali e depois chegou no filho do jardineiro, que era uma criança que nunca tinha pego varíola, não estava doente nem nada, e simplesmente ele injetou esse pus, digamos assim, diluído no garoto. Tá? Pegou uma injeção e colocou no menino. Contaminou o pirralho. Se ia morrer ou não, ninguém sabia. Só que, o que aconteceu? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma febrezinha, uma moleza no corpo, mas nada mais do que isso. Com 10 dias depois, o garoto estava normal, top de linha, não tava nada, parecia que nem tinha adoecido. Aí o que é que ele fez? Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar a ferida de um doente com varíola humana e vamos injetar nele. Ia ser morte na certa, todo mundo sabia e já imaginava, rapaz, vai matar o menino. Aí ele chegou, pegou, tirou o pus de uma ferida de um doente com varíola humana, fez o preparado do mesmo jeito e colocou no menino. Ele sentiu mais ou menos aqueles problemas do início. Teve uma febrezinha, uma moleza no corpo, uma dorzinha de cabeça. Terceiro dia, tem mais nada. Não estava sentindo dor em nada. Parecia que o menino nunca tinha adoecido. Aí ele fez, bom, então esse vírus que tem na vaca, essa doença que dá na vaca, imunizou o menino. Ele está protegido da varíola humana. Vou publicar isso. E aí ele resolveu publicar. O pessoal não aceitou muito, porque era uma coisa pouco perceptível, porque foi em uma única pessoa, né? Os estudos para esse tipo de trabalho tem que ser em várias pessoas, como a gente sabe hoje que acontece, né? Os testes têm que ser feitos em um espaço amostral maior, né? Então a sociedade científica não quis muito, só que ele continuou insistindo e começou a fazer mais testes em outras pessoas e tudo mais, e 2 anos depois ele conseguiu publicar o trabalho The Variola Vaccine. E é daí onde surge o nome vacina. Porque o nome disso, a tradução para isso aqui é a varíola da vaca. Tá? A varíola bovina, a varíola da vaca. E vaca, vacine na verdade é em latim. A vaca em latim. E aí então daqui surgiu o termo vacina. Né? Vaccine, hoje é o nome vacina. É em referência a isso aqui, a esse trabalho. E de fato, o que é que foi que aconteceu que o menino conseguiu se imunizar a partir de pus de uma ferida de varíola bovina? O que é que aconteceu? Como é que funciona uma vacina? A vacina, ela nada mais é do que uma técnica que se utiliza o patógeno, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser qualquer, até mesmo uma toxina que uma bactéria produz, uma toxina que o vírus produza, tá? Que ela é atenuada. O que é atenuada? Ela é diluída, ela é, digamos, transformada para que ela não fique tão tóxica. Ela se for um vírus ou se for uma bactéria que causa doença, então esse vírus, essa bactéria, ele é morto, né? Então ele não consegue mais fazer o que ele fazia, ele não consegue fazer o metabolismo dentro do organismo. Fica então só as partezinhas, só, digamos, pedaços desse patógeno. E isso daí, depois que é diluído, depois que é colocado num veículo, né, aquoso, se torna o que a gente chama de vacina. E isso daí é colocado no organismo. Ah, professor, então quer dizer que se eu tomo uma vacina para tétano, eu tomo uma vacina para rubéola,
tem ali dentro vírus e bactéria. Exatamente. O vírus da gripe, a vacina para gripe é feita com o vírus da gripe. E como é que funciona isso, professor? Como é que eu consigo me imunizar me contaminando? Porque, em outras palavras, é isso. Eu me contamino para me proteger. Só que essa contaminação ela é controlada e ela é muito reduzida. É por isso que eu digo, ela é atenuada e aí a gente utiliza como a vacina. Como é isso? Bom, depois que a gente atenua tudo isso e a gente injeta no organismo, aquelas partes do vírus morto, da bactéria morta, ou da toxina atenuada, a toxina menos tóxica, depois que é injetada, o nosso organismo, nosso sistema de defesa, certo? As células brancas do nosso corpo, começam a entrar em contato com isso aí, começam a reconhecer isso como sendo ruim. Só que como está fraco, como está morto e não consegue se reproduzir, atacando o nosso organismo de uma forma sistêmica, né, de uma forma completa, então o que acontece? O organismo começa a adquirir resistência, começa a adquirir conhecimento sobre aquele patógeno. E adquirindo esse conhecimento, ele consegue sintetizar substâncias que impedem que o patógeno, quando chegar, consiga causar a doença. Ou seja, mata esse patógeno antes dele começar a se desenvolver normalmente. É esse o princípio da vacina. E aí, além disso, a gente tem o sistema que se mantém com memória. O que é isso? Quando a gente injeta um patógeno, ou seja, quando a gente se vacina, aquele patógeno, aquela vacina, ela possui a substância, né, como possui o princípio ativo, que vai fazer com que o organismo se lembre, em algum momento da nossa vida, se a gente vier a se contaminar por aquela doença, que a gente já tem essa defesa, que a gente já tem esse conhecimento. E aí essas células que ficam com essa memória guardada, elas começam a se ativar e começam a se reproduzir, avisando para o organismo se preparar para aquela infecção que vai acontecer. E aí assim, com essa memória, né, ele faz essa ativação toda, faz todo esse movimento, e aí a pessoa fica preparada para a infecção. Isso pode acontecer em curto prazo, em médio prazo e longo prazo. O que é que pode acontecer? A memória. A memória pode ser de curto, médio e longo prazo. A memória que eu digo é a memória celular, é a memória de imunização, é a memória de imunidade, tá? Memória imune. Essa memória, ela pode durar 1 ano, como é, por exemplo, para o vírus da gripe. Todo ano tem a campanha do vírus da gripe, porque o vírus da gripe sofre muita mutação e o nosso organismo tem que se renovar em relação ao vírus que se desenvolve, é o que a gente chama de cepa, para nova cepa. Então, todo ano tem uma cepa nova, então todo ano a gente está sempre produzindo uma vacina para a gripe, para que no ano seguinte a gente se imunize para aquela dali, tá? Isso é uma vacina de curto prazo, de memória de curto prazo. O nosso organismo não tem uma memória, não consegue se imunizar para sempre para a gripe. Porque, como eu falei, a gripe está sempre mudando, então ela está sempre avançando e a gente tem que avançar junto com ela para evitar a defasagem. Para médio prazo, são aquelas que ocorrem a cada 5 anos, a cada 3 anos. Né? Você precisa fazer um reforço, você precisa tomar de novo e tal. Por quê? Porque o organismo, à medida que o tempo vai passando, aquelas células que não estão sendo utilizadas acabam morrendo. Aquelas células que tinham a memória daquela doença que você tomou a vacina, morreu. Porque é natural, acontece. E aí, para que o seu organismo passe a ter de novo nova memória, porque a que tinha memória morreu, você toma uma nova vacina. Tá? E aquela de longo prazo são aquelas vacinas que você toma uma vez na vida, como é a BCG, por exemplo. Você toma a vacina, essa que fica aqui a marquinha no braço da gente, né? Você só toma uma vez. Tá?
acabou. Você tem a imunidade para o resto da sua vida. Isso acontece muito, por exemplo, em longo prazo também para tétano. Você toma, no início você toma várias. Você toma quando bebezinho, aí você toma uma depois de 6 meses, depois você toma uma não sei quantos anos, depois vai toma mais outra, aí depois só toma uma com 10 anos, depois outra com 15, depois você só vai tomar lá com 20, 25 anos e toma o seu reforço. E a cada 10 anos você tem que se reciclar, você tem que renovar. 10 anos! 10 anos você toma uma vacina hoje, daqui a 10 anos você toma outra dessa mesma vacina. Isso é uma memória de longo prazo, o organismo consegue manter isso aí por muito tempo. E também tem a questão da constância do patógeno, né? A bactéria, né, causadora do tétano, não sofre muitas mutações, então ela se mantém constante e a gente consegue manter-se com uma única vacina, tá? Isso daí auxilia bastante a gente, tá? Então, para a gente finalizar a aula, só queria falar sobre imunização ativa e imunização passiva. Lá no título tem vacinas e soro. E aí agora que a gente vai falar um pouquinho sobre soro, tá? A imunização ativa é a vacina. O que significa isso? Significa que a gente coloca um estímulo dentro do corpo e o nosso corpo ativamente começa a criar resistência para isso. Ou seja, a gente ensina o corpo a pescar, tá? Na imunização passiva, a gente não ensina o corpo a pescar, a gente aplica o soro. Ou seja, a gente já dá o peixe pronto para o organismo. Por exemplo, uma pessoa que foi picada por uma cobra, por um escorpião, por uma aranha, qualquer um desses daí, foi inoculado um veneno dentro dessa pessoa. E o organismo começa a tentar se defender daquilo ali, não consegue. Começa a sucumbir, começa a morrer. E o que tem ali, o veneno, é uma toxina. Aquela toxina ela tem que ser neutralizada. Para neutralizar, antes que o organismo sucumba, caia, morra, né? Então é preciso colocar um antiveneno ou um antídoto, que é exatamente o soro, tá? Outro caso, pessoas com imunodeficiência, pessoas com AIDS, por exemplo, adoeceu de algum problema, vamos dizer que a pessoa pegou tuberculose ou pegou, sei lá, tétano, um exemplo, ela não pode tomar a vacina, porque se ela tomar a vacina ela vai adoecer, porque ela já tem a imunidade fraca. Então, se ela por algum acaso adoecer sem tomar a vacina, o que ela vai ter que tomar é um soro. Por quê? Porque como ela não tem a imunidade desenvolvida no organismo, né, não tem a memória que ela precisava ter, ela vai acabar morrendo. Então, para que evite esse problema, ela toma um soro, tá? Ela toma o soro para aquela doença. Tá claro isso, galera? Eu espero que tenha ficado claro. Se não, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Eu peço para que vocês deem uma olhada mais na internet, textos, tá? Dá uma olhada mesmo, vai ser legal. É legal vocês ouvirem um pouco sobre essa história aí. Foi bem resumida a que eu fiz, né? Mas tem outros vídeos, outros professores no YouTube também falando, que é bem mais detalhado, bem mais interessante, falando sobre esse assunto aí, tá? Não entrei em detalhes também com relação à questão da imunização, porque é um assunto muito complexo. Se você for a fundo, vocês vão ver como é complexo. Como a gente está no fundamental, não precisa dessa complexidade. Vocês precisam só entender o que é básico, tá? O que está na essência é o que importa. O resto, só se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, tá? Ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Mantenham-se estudando. Tchau.